Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio Mendes e vamos iniciar mais uma aula de biossegurança. Se vocês escutarem um barulhozinho no fundo aí, é a chuva, que nesse momento a gravação está tendo uma chuva muito boa, está precisando em Conquista, mas não nada que atrapalhe a gravação. Na última aula, nós falamos da NR32. Na verdade, nós iniciamos a fala sobre esse tema, que é de suma importância para a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Falamos um pouquinho de como essa NR foi desenvolvida, quais foram os responsáveis do desenvolvimento dessa NR, qual a importância dela, né? Foi muito importante trazer essas informações. Falamos da sua finalidade, falamos um pouquinho também do que é um serviço de saúde, já que o objetivo principal dela é falar da prevenção em serviços de saúde, né? Esse conceito que ela mesmo traz, que entendemos que o objetivo da NR32 basicamente é a prevenção. Falamos um pouquinho também das suas ramificações, o que ela traz de informações no seu conteúdo, certo? Falamos, inclusive, da relação dela com a NR09, NR07. Vamos falar mais adiante da NR05, da NR09. Só mencionamos aqui, né, na última aula. Aqui, no caso da NR09, é de suma importância porque ela trata do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e do ANR7, que trata do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Serviço Ocupacional. Ou de Saúde Ocupacional, desculpe. Saúde Ocupacional. Então, essas outras NRs estão ligadas diretamente com a NR32, porque é de suma importância trazermos esse conhecimento e relacionar as atividades que tratam da prevenção de acidentes com a NR32, certo? Falamos também do que abrange essa NR, que é a questão dos riscos, os conceitos, o modo de trabalhar com esses riscos, certo? Temos aqui a questão do risco biológico, risco químico, os conceitos, o que vem a ser uma radiação ionizante. Também traz nela o resíduo, apesar de que existe o programa de gerenciamento de resíduos de saúde, certo? O plano, na verdade, e nela traz principalmente alguns tópicos importantes relacionados ao resíduo. Fala também da questão, até mesmo das questões dos espaços de refeições dentro da NR32, dentro do ambiente de serviço de saúde, certo? A NR32 traz informações sobre isso, sobre o modo como as lavanderias devem se comportar, limpeza e conservação, manutenção de máquinas e equipamentos, tudo isso é uma abrangência da NR32. Nós já falamos um pouquinho dessas informações. Só que a partir daqui, nós, na última aula, falamos apenas dos riscos biológicos. Só deu tempo de falar sobre os riscos biológicos, que digamos assim, que é a parte mais longa do conhecimento da NR32. Nesta aula, nós vamos falar, a partir de agora, dos riscos químicos, certinho? Então, vamos lá. Então, vamos falar agora dos riscos químicos. Bom, então, dos riscos biológicos, nós já falamos várias informações, seus conceitos, o que é um risco biológico, o que é um agente biológico, as classificações, como é que é feito, como é que o agente biológico tem potencial, se ele tem potencial de contaminação a nível individual, comunidade, meio ambiente, a importância da Comissão Local de Biossegurança. Falamos um pouquinho de cada uma dessas coisas, certo? E assim foi planejado para vocês todo esse conhecimento, todo esse material relacionado aos riscos biológicos, certinho? E agora, né, vamos falar um pouquinho sobre os riscos químicos. Quais são as suas características, qual é o modo de trabalhar com esses riscos, quais são os agentes químicos relacionados, certo? Então vamos lá. Riscos químicos. Bom, pessoal, riscos químicos, primeiramente nós temos que entender o que é o risco químico. Risco químico é, como o próprio nome já diz, no risco biológico. É uma exposição.
No risco biológico, é exposição a patógenos. Então, a micro-organismo ou agentes biológicos. Aí o segredo, agentes biológicos. Observe que quando eu falei micro-organismos, patógenos, na verdade estou falando de agentes biológicos. Não é diferente no risco químico. O risco químico é uma exposição aos agentes químicos. Pronto, simples assim. Aonde esses agentes químicos podem estar? No local de trabalho, certo? Aí que é o segredo. No local de trabalho, esses agentes químicos estão, eles se apresentam de diversas formas, como é o caso de maneira líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina e gasosa, certo? Essas formas estão ali no ambiente de trabalho, como, por exemplo, um professor que usa quadro de giz. O giz em si libera uma quantidade de pó, né, uma névoa uma poeira, na verdade, uma poeira do giz que ocasiona dano ao organismo, né, o acúmulo através das vias aéreas. Isso é uma forma de exposição. Mas e o que vem a ser um agente químico, né? Aí que é o segredo. Olha só, ali tem as formas de apresentação. Mas agente químico, conforme a NR09, traz um conceito bem interessante, que ele considera para essa NR como um agente químico qualquer substância, composto ou produto que possa penetrar no organismo pela via respiratória, certo? Pela pele ou por ingestão, certo? Esse é o segredo. Esse organismo sofreu uma invasão dessa substância através das vias aéreas, ou via respiratória, a pele ou ingestão. Então, a partir do momento que o seu organismo está exposto a essas substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar, né, no organismo, você está sujeito a um risco químico com agentes químicos. Certo? Vamos lá. Então, o risco químico é importante a gente entender que, na verdade, estamos falando de substâncias químicas, de modo geral, né? De substâncias que têm sua característica, suas propriedades químicas que podem ou não ocasionar dano ao organismo. Existem substâncias que é de suma importância para o nosso organismo, como é o caso aqui da ilustração, a água. A água, aqui é demonstrado nessa ilustração, que nós tomamos água normalmente e é de suma importância para a reposição do líquido. Esse líquido que nós chamamos de líquido da vida, que é de suma importância, certo? Tanto que tem um percentual muito elevado em nosso corpo. Mas a partir do momento que você faz uso inadequado dessa substância, como é o caso de fazer um mergulho, por exemplo, como ilustra aí, sem o cilindro, na verdade você está se expondo àquele agente de modo equivocado. E aí você não vai... o risco que você está se expondo ali é muito grande e você vai possivelmente morrer se fizer um mergulho sem o cilindro de oxigênio. Certo? Essa é uma ilustração interessante para trazer a importância que nenhuma substância é totalmente livre de causar efeitos tóxicos no organismo. Então, todas as substâncias podem ocasionar efeitos tóxicos no organismo. Aí vem um detalhe, por isso que existe o ditado. A diferença entre o remédio e o veneno nada mais é do que a dose. Então, é muito utilizado esse dizer, principalmente na área de saúde. Observe bem, gente, que temos um exemplo aqui, a cafeína, que é uma substância muito utilizada no nosso dia a dia. Ela é aplicada principalmente para manter o organismo um pouco mais ativo, porque ela tem essa capacidade de manter o organismo energizado. É tanto que muitos estudantes utilizam para permanecer acordado. Alguns trabalhadores utilizam uma quantidade considerável de cafeína para se manter mais ativo, certo? A cafeína é uma substância que, para todos os efeitos, não ocasiona dano ao organismo. Mas, dependendo da dose. Por quê? A partir entre 3 e 5 xícaras de café, já é possível observar um dano ao organismo no córtex cerebral e produzir irritabilidade, agitação e ansiedade.
Olha só, estou falando de 3 a 5 xícaras de café. Isso significa que nós estamos lançando dentro do organismo aproximadamente ali, ó, se é de 100 a 150 miligramas por xícara, significa que você multiplicando, vou botar por baixo aí 300 miligramas de cafeína, certo? Ou 450 miligramas, se for o máximo, dependendo muito da qualidade do café. Então, mas observe que a partir de 300 miligramas, que é o baixo aí, o mínimo, você já pode ter dano, assim, dano, claro que é um dano reversível, e que ocasiona uma situação de irritabilidade, agitação e ansiedade no organismo, certo? Mas nós podemos observar que nós utilizamos essas substâncias no nosso dia a dia, certo? Mas a dose que é a problemática. Tanto que a dose letal, né, a letal de cafeína, é em torno de 5 gramas, certo? Se nós ingerirmos aproximadamente 5 gramas de cafeína, é possível levar o indivíduo à morte. O indivíduo adulto. Porque a partir de 5 gramas já é uma dose considerada letal. Quais são as formas de intoxicação, quais são as vias de intoxicação do risco químico? Como já falei, nós temos a ingestão de maneira cutânea, né, absorção cutânea, ou inalação, certo? Através das vias aéreas, superficial, que nós temos a questão da via cutânea, ou mesmo por ingestão direta, certo? Então vamos lá. Os riscos químicos, é importante nós entendermos que eles estão relacionados com as substâncias que podem ocasionar dano ao organismo, principalmente, certo? Lembrando que depende muito da dose. Mas o que isso traz para nós, assim, um entendimento desse risco químico, desses agentes químicos? Primeiramente, nós temos hoje aproximadamente 20 milhões de formulações químicas catalogadas ou de uso direto. Lógico que esse número aumenta a cada dia devido ao número de pesquisas e novas descobertas. Mas, analisando esses 20 milhões, será que não todas são extremamente perigosas? Não. Né? Todas têm o seu nível de toxicidade, como nós já falamos, mas não são consideradas como perigosas, como tóxicas, porque a sua dose pode ser muito grande, então é muito difícil chegarmos a esse nível. Tanto que o número de substâncias consideradas perigosas é em torno de 500 mil. Certo, é um número bom, um número bem considerado. O problema não é isso, o problema é a quantidade de substâncias que são regulamentadas como agentes químicos que podem ocasionar risco na atividade ocupacional, que são apenas 800. Né? É interessante trazer essa informação porque não existe uma regulamentação de todas as substâncias, tanto que muitas dessas substâncias são utilizadas no dia a dia e não existe uma regulamentação para as mesmas no ato da atividade ocupacional ou laboral de qualquer indivíduo. Outra problemática dos riscos químicos também é o nome. Muitas substâncias químicas ou produtos possuem um nome diversificado, muito usual na maioria das vezes. Existe a regulamentação oficial da nomenclatura, porém, em várias regiões do mundo, né, em cada local de atividade do uso dessa substância, vai ter um nome específico. Como exemplo aqui, nós temos o metanol, que é o nome oficial, mas ele pode ser conhecido como álcool de madeira, carbinol, álcool colonial, espírito da madeira, álcool metílico, né? Então, são vários nomes para uma mesma substância. Isso, às vezes, dificulta o processo, porque você teria que fazer, aqui no caso, uma ficha técnica para cada um, em cada uma dessas regiões, certo? Bom, em relação à classificação dos riscos químicos, nós temos aí uma classificação da ONU que trabalha com o agrupamento desses riscos em 9 classes, certo? Temos aqui risco explosivo, risco 1, classe 1, classe 2, gases, classe 3, líquidos inflamáveis, classe 4, sólidos inflamáveis, combustão espontânea, perigoso quando molhado, e classe 5, oxidantes e peróxidos orgânicos. Aqui está oxidades
Só. Mas é oxidantes. Certo? Aqui foi o erro de digitação. Deixa eu só tirar aqui. Já corrigi logo. Então, oxidantes, certo? Oxidantes e peróxido orgânico. Também temos a classe 6, que são os tóxicos e infectantes. O 7, radioativos. Classe 8, que é os corrosivos. E o 9, que são substâncias perigosas diversas. Bom, então essas classes, elas são utilizadas para eventuais estudos da exposição e facilita a prevenção, a organização do programa de controle do uso dessas substâncias, como evitar os riscos, tudo isso baseado nessas classificações, certo? E também o modo de agir perante elas, como a questão mesmo do uso dos EPIs e EPCs, certo? Então vamos lá. Então, primeira classe, vamos trabalhar com essa primeira classe. Explosivos. O que são explosivos? Explosivos, primeiramente, nós precisamos ter o conceito do que é explosão. Explosão nada mais é do que uma rápida e violenta liberação de energia associada à expansão de gases. Ocorre deslocamento de ar, gerando aumento da pressão ATM, ou o que nós chamamos de sobrepressão. Como assim? Temos aqui uma substância, como nessa ilustração, que ela, ao explodir, né, ela vai expandir, liberando uma grande quantidade de energia. Essa expansão empurra toda a camada de ar em torno e empurra tudo que estiver em torno dela com uma grande energia, com uma grande quantidade de energia, certo? Essa pressão, muitas vezes, é tão violenta que sai destruindo tudo que encontra-se pela frente, certo? Então, vamos lá. Classe 1 dos explosivos. Quais são as características das substâncias que utilizamos, né? Primeiramente, nós temos aí alguns exemplos de explosivo, né? Que nós temos aí o fulminato de mercúrio. É um exemplo de um explosivo que sofre uma explosão pelo simples atrito, né? Tanto que nós classificamos como substâncias que explodem facilmente pelo impacto. E essas substâncias que facilmente explodem pelo impacto, né, são mais sensíveis ao calor, né, como nós podemos observar aí. E outras já necessitam de um intensificador, que nós chamamos de detonador. Como temos aí o caso da pólvora, certo? Até no filme aqui mesmo, né, essa é uma cena do filme que está disponível. Filme não, desculpe, a série Breaking Bad. Ela foi exibida em vários canais, já encerrou a série. Trata aqui justamente do uso do fulminato quando o personagem utiliza esse pequeno cristal e lança, explodindo todo aquele apartamento. Certo? Muito legal, viu? Eu recomendo, inclusive, quem tiver interesse, assistir essa série. Muito boa mesmo. Vamos lá, então. Os tipos de explosões que nós temos. Nós temos a detonação e temos a deflagrações, né? As chamadas deflagrações. Gente, o que é uma detonação? Detonação é quando nós temos uma explosão e geralmente ela não tem ocorrência de fogo, certo? E a velocidade de expansão dos gases ali comprimidos no processo, né, pode atingir uma velocidade de quilômetros por segundo, certo? Isso é muito intenso. Tanto que a pressão exercida pode atingir cerca de 20 vezes mais do que a pressão atmosférica. Então, é muito intensa, certo? Só que ela é de curta duração, ela dura pouco. Né? Ela explodiu, acabou, certo? Não há uma continuidade desse processo, certo? Já na deflagrações, nós temos aí uma redução, certo?
da velocidade de expansão, que atinge no máximo a velocidade do som, em torno de 340 metros por segundo. Mas a pressão, ela pode atingir no máximo 1 bar, menor do que a pressão atmosférica, né? E também muito menor do que as detonações. Olha bem que a questão da expansão do ar que é o segredo, né? A expansão do ar não é tão violenta. Mas aí tem um segredo dela, que é a questão de longa duração, porque ela vai, todo o processo de liberação, pode ocorrer a questão do fogo, o fogo vai pegando, vai queimando, vai se mantendo ali, a chama vai se mantendo nesse processo. Então ela é mais longa, ela não é instantânea, certo? Então é mais duradoura. A questão da vulnerabilidade é a sobrepressão. Como assim? Qual é o dano que a sobrepressão da explosão pode ocasionar ao ambiente? Primeiro, se essa sobrepressão for em torno de 0,01, ou seja, menor que o ATM, certo? Ela já é suficiente para quebrar vidros, né? Quebrar vidros. Não quer dizer que todos serão quebrados. A 0,020, danos aos telhados e cerca de 10% de quebra de vidros, certo? Acima de 0,27, esse dano já começa a atingir as estruturas, certo? E quando esse valor passa de 0,34, os vidros são estilhaçados e alguns danos em esquadrilhas, ou seja, o dano já é muito maior. Acima de 0,068 já ocorre demolição parcial de casas. A 0,08, certo? Esse valor já de pressão, sob pressão, já aumenta o quê? A destruição ao nível de revestimentos de aço de edifícios levemente torcido. Então, há uma deformação na estrutura de aço de edifícios. Quando esse valor vai para 0,1, há um colapso parcial de paredes e telhados de casas, certo? Olha só, gente, já o dano já é muito violento, telhados já começam a ser retirados. Quando esse valor passa de 0,15, né, já ocorre danos severos estruturais. Passa de 0,17, 50% de destruição de tijolos, certo? 0,20, essa já consegue destruir construções sem estrutura de aço. Destruir quer dizer o quê? Levar ao chão todas essas estruturas. 0,30, quando esse valor passa de 0,34, completa a destruição de casas, certo? Então, olha bem, independente da estrutura, já destrói casas 100%. Telhados, paredes, tudo. Quando esse valor passa de 0,68, já é destruição total de prédios que tem uma estrutura de aço muito bem desenvolvida. Então, acima desse valor, já é catástrofe garantida. Então, a vulnerabilidade em relação à sobrepressão agora para a questão da ruptura do tímpano. Em percentuais, o que acontece? Se a sobrepressão for acima de 0,16, 1% de ruptura do tímpano, 1% de chance, certo? Acima de 0,19, 10% de chance. 0,43, 50%. E acima de 84, 90% de chance de ser rompido o tímpano, certinho? Então, olha só, o dano ao tímpano é interessante nós avaliarmos, porque é um dos que mais sofre com a questão das ondas sonoras provocadas pela explosão, né? Porque essa expansão pode ocasionar também a questão do próprio ar em volta. A vulnerabilidade é sobrepressão também para a questão pulmonar. Gente, é interessante. A morte por hemorragia ao pulmão. Porque o pulmão não vai suportar esse impacto devido à sobrepressão. Se essa sobrepressão chegar a 1 bar, a probabilidade de morte por hemorragia pulmonar é 1%. Passou de 1,2, vai para 10%. 1,4, 50%. 1,75 vai para 90%. E acima de 2 bar, né, vai para 99% de chance de morrer. Então, praticamente acima de 2 bar, 100% das pessoas morrem por hemorragia pulmonar. Dentro dessa classe 1 de explosivos, nós temos algumas subclasses, que são as classificações das substâncias. Tem uma 1.1, que são substâncias e artefatos com risco de explosão, que é o caso do TNT, fulminado de mercúrio, né? Aquela questão por impacto.
e o TNT por questão de detonação, que ele depende de um agente para ocasionar a detonação. 1.2, lá, assim, mas o detalhe, ela é classificada como 1.1 porque ela pode ter uma explosão em massa, ou seja, ocasionar dano em massa. 1.2, substâncias e artefatos com risco de projeção, né, questão de liberar estilhaços, que é o caso das granadas. Substâncias e artefatos com risco predominante de fogo é o 1.3, como nós temos os artigos pirotécnicos, fogos de artifício de um modo geral. 1.4 são as substâncias e artefatos que não apresentam riscos significativos, como é o caso de dispositivos iniciadores, é o caso de um fósforo, é o caso de uma espoleta, né, em alguns casos de algumas armas de garrincheiras, né, chamadas, ou de cartucheiras. 1.5 são substâncias pouco sensíveis, que é o exemplo de explosivos de demolição. Então, olha bem, as substâncias pouco sensíveis são aquelas que realmente são explosivos para demolição, que depende de um acionador externo. Caso contrário, elas não explodem. Certo? Então, essa é a classificação 1 para os agentes químicos. A classificação 2, a classe 2, são os chamados gases, né? Importante. Os gases, caracterizando os gases, né? O que é que nós temos? Expandem-se e contraem facilmente quando se altera a temperatura e pressão. Então, há uma compressibilidade e uma expansão muito facilitada. Isso aqui é o que torna isso problemático, um dos problemas dos gases. Todos os gases podem ser liquefeitos se reduzir a temperatura ou a pressão, aumentar o suficiente para isso, certo? Ele é muito facilmente móvel, ou seja, a mobilidade dos gases é muito fácil, pode ocupar espaços pequenos rapidamente, certo? Maior densidade, mais perigoso, a questão de que alguns gases têm uma densidade muito elevada, consequentemente ele tende a ficar mais na superfície e não acima, né? Ou seja, mais alto, então ele fica em contato direto com os seres, né? Com os seres humanos ou mesmo outros animais. É importante que também nós podemos classificar esses gases da seguinte forma, né? Como permanentes, que são aqueles que não podem ser liquefeitos à temperatura ambiente, que é o caso do ar atmosférico, CO2. CO2, né, quando solidificado, ele vira o chamado gelo seco. Ele pode ser liquefeito facilmente a pressão e a temperatura ambiente, que é o caso do cloro, amônia, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o chamado gás de cozinha. Dissolvidos também, facilmente, são dissolvidos sob pressão em um solvente, é o caso do acetileno, ou mesmo dissolvidos em refrigerante, que é o caso dos gases de refrigeração, para refrigerantes, as chamadas águas gaseificadas, e permanentes altamente refrigerados, que é o caso do ar líquido, o O2 e o N2, certo? Então, quando o ar líquido ele já é considerado como de alta refrigeração, certo? Bom, o confinamento o torna mais perigoso. Olha bem, aqui a gente tem uma imagem da Segunda Guerra Mundial das chamadas câmaras de gás. Nessas câmaras de gás eram utilizados alguns gases para extermínio dos judeus na época pelos nazistas, né? Como nós podemos observar, eu não gosto muito de falar sobre isso porque é muito triste, né, ver essa situação, mas infelizmente ocorreu. E os gases ali utilizados estavam confinados e as pessoas inalavam grande quantidade desse gás e não sobreviveram, certo? Por quê? Porque alguns desses gases eram extremamente tóxicos, como eu falei com vocês, que é o caso do ácido cianídrico, que era um dos mais utilizados, era feito através da produção da reação do cianeto de sódio com qualquer um ácido, geralmente ácido sulfúrico, ácido clorídrico na época, né? Então era muito danoso. Tem um gás cloro também, que morreu muita gente. Vamos lá. Importante que a gente tem que levar em consideração com os gases. Primeiro, duvide dos seus sentidos.
Porque ele sempre vai lhe enganar, na maioria das vezes. Primeiro, por quê? Porque alguns gases não são coloridos, então a gente não vai enxergá-lo. É o caso do monóxido de carbono. Pequenos vazamentos são inaudíveis, ou seja, o gás de cozinha muitas vezes está vazando e não conseguimos detectar pelo som. O gás pode ser inodoro, como é o caso do próprio monóxido de carbono, entre outros. Pode inibir o olfato, que é o caso do sulfeto, certo? E o gás pode ser tóxico em concentração abaixo do limite de percepção olfativa. Como assim? Quando o gás de cozinha ele vaza, existe uma substância ali que dissipa muito mais rápido do que o próprio gás. E aí nós conseguimos sentir o cheiro dessa substância e assim vamos entender que há um vazamento de gás de cozinha. Só que existem alguns gases que esse limite de percepção olfativa é tóxico, muito baixo, é alto para o seu nível de toxicidade. Desculpe, ele é alto para o seu nível de toxicidade. Quer dizer o quê? Vamos supor que em 1 miligrama dissolvido no ar, ele já seja tóxico. Mas o nosso organismo só consegue detectar uma concentração de 2 miligramas. Então, significa que quando percebermos que há o vazamento desse gás, já foi suficiente para ocasionar a morte ou qualquer outro tipo de dano. Certo? Observe que aqui eu botei algumas reportagens, né? Tem aqui a reportagem do G1. Casal morreu asfixiado por monóxido de carbono em pousada, diz polícia. Notícias em Minas Globo. Aqui, se a gente clicar, vamos ter um caso de uma lareira que existia na pousada e, por estar tudo fechado, o monóxido que é liberado durante a combustão também, a combustão incompleta, é extremamente danoso ao organismo, ocasionando a morte em pequenas concentrações. Tanto que é muito utilizado para cometer suicídio por muitas pessoas em carros fechados. O vazamento de cloro no Paraguai deixa um morto e força a evacuação de 800 pessoas. Observe que o gás cloro ele tem uma certa coloração, é possível perceber, ele é esverdeado, depende da concentração, mas não ele é muito tóxico. Então, observe, uma pessoa morreu e tiveram que ser evacuadas 800 pessoas desse ambiente de trabalho. Certo? Então, são algumas reportagens que vocês podem encontrar, só pesquisar no site de busca, que vocês vão encontrar essas reportagens. Um ponto importante que nós precisamos compreender em relação aos gases é a chamada taxa de expansão líquido-vapor. Como assim? Muitas vezes a gente tem uma substância que está no estado líquido, mas ela tem o que nós chamamos de pressão de vapor. Essa pressão de vapor é o que permite a passagem da substância do estado líquido para o estado de vapor, certo? E nesse processo de modificação do estado físico, a substância ela aumenta o seu volume de maneira considerável, porque o gás, por as partículas estarem mais afastadas, elas vão ocupar um espaço muito maior. Por exemplo, aqui nós temos o caso da gasolina líquida. 1 litro de gasolina líquida ocupa um espaço de expansivo de um espaço de vapor de 37 litros, ou seja, 37 vezes maior. Já o propano líquido, ele tem 270 vezes maior seu volume inicial quando está líquido, certo? Já o oxigênio, esse valor vai para 860. Gente, isso significa que uma substância que está se você estiver manuseando e ocorrer um acidente dessa substância evaporar rapidamente ali, ela vai ocasionar uma expansão vapor de 1 litro para, no caso do oxigênio, para 860. Isso é muito perceptível quando há um aumento de temperatura repentina ou agressiva durante o manuseio. Temos outros exemplos aqui também, chamados gases criogênicos, são aqueles gases que são utilizados em uma temperatura inferior a 150 graus Celsius negativos. É o caso do hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, certo? Aí temos aqui um exemplo, o gás hidrogênio tem um ponto de ebulição de 253, então a temperatura que ele manuseia no estado líquido é menor que 253 graus Celsius.
o oxigênio 183 e o nitrogênio 196. Lembrando que o hidrogênio é extremamente inflamável, o oxigênio é oxidante, extremamente oxidante, o gás de nitrogênio é inerte, é tanto que ele é utilizado em alguns ambientes de capela inerte, né, que para não ocasionar contaminação, utiliza-se gás nitrogênio, certo? Mas é chamado de gases criogênicos, são aqueles que são manuseados no estado líquido dessa forma. Os tanques com vaso interno de aço inox, externo de aço, carbono e perlita e vácuo entre eles, ausência de pressão. Isso daqui é a forma de armazenamento dessas substâncias. Então são tanques de inox que possuem vácuos entre as suas camadas para evitar essa transferência de calor suficiente para expandir essas substâncias, certo? Porque qualquer passagem de calor é suficiente para aumentar a temperatura e assim ocasionar a mudança de estado físico e expansão desse gás. Nós podemos observar o entendimento disso aí, da expansão e contração do volume, um experimento simples, né? Claro que não tem a ver com a questão do gás, mas vocês podem testar e já todo mundo já observou. A água no estado líquido, ela tem uma densidade em torno de 1 grama por centímetro cúbico. No estado gasoso, o estado sólido, essa densidade ela é reduzida. Consequentemente, quando você congela a água no estado líquido, você passa para o estado sólido, ele aumenta o volume. Então há uma expansão de volume. E isso é perceptível a partir do momento que há um estouro, ou seja, a garrafa PET, quando está cheia d'água, ela não suporta e ela expande. Algumas estouram dentro do congelador, certo? É a mesma ideia do gás, só que o gás, o nível de expansão dele é muito maior. No caso, como nós vimos aqui, 1 litro de oxigênio líquido gera um volume total de 860 litros de oxigênio gasoso. Então, a expansão é muito maior do que a água passando do estado líquido para o estado sólido, certo? Quais são os principais riscos desses gases criogênicos? Aí vem um detalhe. Risco à saúde. Primeiro, alto potencial para danos aos tecidos, seja o congelamento e destruição dos tecidos. Quem não já assistiu o filme, quem ainda não assistiu o filme ainda de que o nitrogênio líquido congela os membros e ele se torna facilmente quebradiço, isso aí é uma possibilidade dos órgãos, tecidos acabam morrendo devido à baixa temperatura. Asfixia, né? O oxigênio abaixo de 12% em volume causa inconsciência. 12% em volume, ou seja, se você esfriar o gás criogênico, pode ocasionar um abaixamento na concentração e assim vai ocasionar esse dano. Efeitos sobre os outros materiais. Os equipamentos enrijecem facilmente, como o caso de pneus e metais, se tornam quebradiços. Os gases condensam e solidificam outros gases, podendo gerar situações de risco. Então, na verdade, é um problema, porque como ele está muito frio, ele pode condensar ou solidificar outros gases que estão no ambiente. A água intensificará a evaporação devido ao superaquecimento. Se você jogar água em um gás, você pode ocasionar um dano muito grande ao ambiente ou ocasionar um acidente grave. Tanto que é proibido jogar água dentro do tanque de gás criogênico. Certo? Intensificação dos riscos no estado gasoso. Vamos lá. O aumento de O2 pode ocasionar a ignição de outros materiais. Então você tem lá, está manuseando oxigênio, e o uso desse gás oxigênio em excesso pode ocasionar aumento da ignição de alguns materiais, certo? O gás, aí você tem o oxigênio lá líquido, né? Que a concentração é muito maior. 3% a mais de oxigênio provocará 100% na taxa de combustão. Então, a concentração de oxigênio no ambiente for maior que 3%, ele já tem uma taxa de 100% de combustão. Então, a energia é muito maior da combustão de alguns materiais. Nunca utilizar roupas de materiais sintéticos, como nylon, porque pode facilitar a combustão desse material no manuseio de oxigênio, por exemplo. O gás hidrogênio pode impregnar em materiais porosos, tornando-se mais inflamável. Então, às vezes, você está manuseando o hidrogênio com um material poroso e você, na verdade, está impregnando-se com ele e, com isso, o seu material se torna ainda mais inflamável. Alta taxa de evaporação na expansão. Então, os gases criogênicos têm uma alta taxa de evaporação na expansão. Tanto que 1 litro de gás de líquido
nitrogênio, não é 1 litro, vai ter o que? 697 litros de gás nitrogênio. Como nós já falamos do oxigênio, vai para 860. Então, as substâncias ou os gases criogênicos, geralmente a expansão dele é muito maior do que os outros gases que não são criogênicos. Como foi o caso, nós já vimos o gás liquefeito de petróleo, que varia apenas 270, enquanto que o líquido de gasolina vai para 37, certo? Outra classe dos agentes químicos. Temos aqui os líquidos inflamáveis, certo? Que é a classe 3, tem a ver com o uso manuseio dessas substâncias. Gasolina, vários outros, né? O que é importante nós entendermos nessa substância é o que nós chamamos de ponto de Fugol, ou flashpoint. O que é isso? É a menor temperatura na qual uma substância combustível ou inflamável desprende vapores em quantidade suficiente para que a mistura de vapor e ar, logo acima de sua superfície, propague uma chama a partir de uma fonte de ignição. Quer dizer o quê? A energia necessária para o líquido entrar em combustão, certo? Dali, aquele pequeno vapor na superfície, que é chamado pressão de vapor, é suficiente para entrar em combustão e aí gerar um incêndio com o material. Os líquidos inflamáveis são todos aqueles que possuem um ponto de Fugol abaixo. Opa, ficou abaixo. Peraí, só um minutinho. Abaixo. Não ficou abaixo, um ponto abaixo de 60,5 graus. Qualquer líquido abaixo desse ponto de Fugol é considerado como um líquido inflamável, certo? Os líquidos inflamáveis, considerações práticas importantes. Primeiro, monitoramento tem que ser permanente, eliminação de fontes de ignição e aterramento para transbordo. Significa o quê? Ocorreu derramamento, você deve ter o aterramento imediato para não ocasionar nenhum acidente. Temos ali a subclasse, né? Chamamos de subclasse de sólidos inflamáveis. Aqui, na verdade, é a classe 4, que é dividida em 3 subclasses. Temos sólidos inflamáveis, combustão espontânea e as chamadas substâncias que emitem gás inflamável em contato com a água. Vamos lá, então, sólidos que são considerados como sólidos inflamáveis. Sólidos que, em condições de transporte, são facilmente combustíveis ou que, por atrito, podem causar ou contribuir para o fogo. Exemplo, nitrato de ureia, enxofre, essas substâncias que podem ocasionar. Aqui, gente, interessante, né? Sim, só os cuidados requerem os mesmos cuidados de líquidos inflamáveis. Existe às vezes a gente pensa, mas só substância combustível, que tem essa característica. Mas eu já vi uma reportagem sobre um determinado acidente que ocorreu em uma fazenda por causa do grão. Né? O pó do grão estava tão fino, tão sequinho, que ocasionou uma explosão numa silagem, né? No silo. Então, o silo, ele não devido ao calor, né, excessivo, e o grão, por estar muito seco, sofreu uma combustão espontânea e houve uma explosão do silo. Observe que não é somente as substâncias, pode ocorrer também com outros materiais. Substâncias sujeitas à combustão espontânea. Substâncias sujeitas a aquecimento espontâneo nas condições de transporte ou que se aquecem em contato com o ar, sendo então capazes de se inflamar. Né? É o caso do sulfeto de sódio, anidro de sódio, sulfeto de sódio anidro e fósforo branco ou amarelo, né? Aquele fósforo que a gente já conhece, pode se inflamar facilmente ou sofrer uma combustão espontânea. Certo? Temos aqui aquelas que em contato com a água liberam gases inflamáveis, né? Que é o caso do contato do zinco em pó com a água ou sódio metálico, que pode liberar gás hidrogênio. É uma reação facilmente observada, né? E é muito reativo o sódio e provoca essa liberação. Então é extremamente perigoso o uso dessa substância. Então é extremamente perigoso o uso dessa substância, porque em contato com a água, ela libera gases
que são inflamáveis. E aí vem um problema, né? Porque o manuseio dessa substância, ela tem que ser realizada com muito cuidado, com muita cautela, porque um acidente com riqueza nessas substâncias, você não pode apagar com água ou fogo, porque vai, na verdade, estar alimentando ainda mais a chama. Vamos lá, então, essa é a classe o quê? Classe 4, né? Nós temos aqui alguns exemplos, né, das reações que podem liberar gases inflamáveis. No caso do sódio com a água, como eu já falei, gases de hidrogênio. Carbeto de cálcio com a água pode liberar o acetileno, que é muito utilizado em máquinas de solda, certo? Geração de gases irritantes ou tóxicos, produtos halogenados, ou os chamados silanos, certo? Geração de calor, risco de ignição inflamável, né? Todas essas situações aqui podem ocasionar a liberação desses gases. Outra subclasse, que agora é da classe 5, que é os oxidantes. São substâncias que, embora não sendo elas próprias necessariamente combustíveis, podem, em geral, por liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais ou contribuir para isso. Portanto, os oxidantes são uma fonte de oxigênio. Gente, olha só. Os nitratos, cloratos, fluoratos, os cloratos, peróxidos orgânicos, inorgânicos, todos eles podem ocasionar esse processo. Mas olhe bem, vamos entender o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, se eu pegar um permanganato de potássio. Permanganato de potássio em presença de ácido sulfúrico vai formar um agente oxidante muito poderoso que, em contato com qualquer substância, é suficiente para ocasionar uma combustão espontânea. Assim, substância orgânica, claro. Se você misturou esses dois e reagiu com algodão, ele entra em combustão espontânea. Os oxidantes eles são instáveis, altamente reativos, reações altamente exotérmicas, né? E ela pode liberar o quê? Uma grande quantidade de calor e permitir a ignição de outras substâncias. A intensificação da combustão, né? Maior O2, maior quantidade de O2 no ambiente, então aumenta a taxa de queima. A ignição pode ser espontânea, certo? E facilita, então, assim, a atingir o ponto de fulgor. Pode ocasionar explosão, né? São instáveis e reativos por causa disso, então pode ocasionar explosão. Geração de fumo tóxico, ou seja, resíduos que, quando aquecidos, se dissolvem na mucosa, certo? No caso dos nitratos. Tudo bem? Aí vem um detalhe. Reage facilmente com materiais de limpeza, lubrificantes. Então é muito danoso esse camarada. Até mesmo para fazer a limpeza é perigoso o seu manuseio. Por isso, a preocupação com essas substâncias. E nunca devemos deixar esses materiais próximos a substâncias inflamáveis, né? Ou mesmo exposto ao sol, ao calor intenso. Os peróxidos também são substâncias da classe 5, né? Aí tem as subclasse 5.2. São substâncias que apresentam a estrutura OO, ou seja, oxigênio ligado ao oxigênio, são chamados peróxidos. São derivados de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, comumente chamado, né, água oxigenada. São termicamente instáveis e sensíveis ao choque e ao atrito e podem sofrer decomposição exotérmica e autoacelerável. Ou seja, quanto mais você aquece, mais ocorre a reação, mais ela fica mais rápida, certo? É um forte agente oxidante. Peróxido de benzoíla, por exemplo, é um caso. O próprio peróxido de hidrogênio é um agente oxidante muito utilizado. Sem contar também que ela libera uma grande quantidade de oxigênio radical e pode ocasionar danos e decomposição de superfícies orgânicas, certo? Os peróxidos orgânicos, antes do carregamento do documento de transporte, exige teste de sensibilidade, certo? Então é necessário você fazer o teste de sensibilidade para esses peróxidos orgânicos, como ponto de fulgor, taxa de queima, né, composição térmica, estabilidade térmica e teste de impacto. Tudo isso para o transporte dessas substâncias, certo? Documento oficial de transporte. São perigosos para a saúde, mas pouco estão bem caracterizados quanto à sua toxicidade. Então, não há um consenso ainda sobre a questão da toxicidade desses peróxidos orgânicos, então é um problema. Lembra que eu falei lá da quantidade de substâncias tóxicas? Então,
Eles estão inclusos, mas ainda precisa de mais estudos. São irritantes para os olhos, pele, garganta e mucosa. Substâncias tóxicas, temos aí a classe 6, né, também com esse 6.1. São substâncias capazes de provocar morte ou danos à saúde humana se ingeridas, inaladas ou por contato com a pele. Temos exemplo aí, o gás que a gente já falou, o cianeto, né? O gás ácido cianídrico é uma das substâncias que tem essas características, certo? Extremamente tóxico, arsênio, pesticidas, tudo isso são extremamente tóxicos. Venenos, de modo geral. Aí vem um detalhe, olha só, a concentração de O2 é em volume. Aí vem, muitas vezes a pessoa fala, ele é tóxico somente em concentrações elevadas. Não, quando você vai reduzindo, também há essa problemática. O caso do oxigênio. Quando está a concentração de 20 a 16%, não há dano ao organismo. Mas a partir de 16 já começa a perder a visão periférica, dificuldade respiratória, né, que se torna raro efeito. Quando esse valor atinge 12% de volume, a perda da capacidade de julgamento, coordenação muscular baixa, possibilidade de danos ao coração. Quando esse valor passa abaixo de 10, náuseas e vômitos, incapacidade de executar movimentos vigorosos, inconsciência seguida de morte. E menor que 6, movimentos convulsivos e morte em minutos. Então, com a concentração de oxigênio menor que 6% em volume, já é suficiente para matar um indivíduo. As classes de toxicidade. Aqui nós temos a classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em relação à sua dosagem. Nós temos aqui a chamada dose letal, que é o quê? Como a gente classifica isso como extremamente tóxico. Qualquer um que tenha uma dose letal menor, 1 ou menor que miligrama por quilograma, certo? Quando é extremamente tóxico, menor que 1 miligrama por quilograma, e altamente tóxico de 1 a 50, moderadamente de 50 a 500, e até atóxica, que é quando esse valor varia de 15 mil ou maior. Então, até 15 mil é considerada tóxica ou levemente tóxica, né? Mas a 5 mil, 15 mil, desculpa, não, 5 mil. Então, até 5 mil é considerado levemente tóxico. Acima disso já é mais atóxica ou praticamente o dano é muito baixo. Certo? Aqui temos a questão da inalação, né? A quantidade que nós temos aí, a quantidade de 50% de concentração para a inalação, a questão da inalação. Menor que 10 ppm, né, no ar, de 10 a 100, e aí vai. Né? Quando esse valor é maior que 10 mil ppm, já considera como tóxico. Ou até 10 mil é considerado, de 1000 a 10 mil é considerado como levemente tóxico. O restante, abaixo desse valor, já é considerado uma substância tóxica, certo? Então, quando essa concentração em ppm passa de 1000 e não ocasiona dano ao organismo, ela é considerada levemente tóxica, certo? Corrosivos são substâncias que, em contato com materiais, causam desgastes ou modificação química ou estrutural, devido à ação química ou eletrolítica espontânea de agentes do meio ambiente. Exemplo, ácidos e bases. Olha só, corrosivos tem a ver com essa questão da reatividade direto com o organismo. Aquela chamada, tem até uma piada que a gente faz com o uso do ácido sulfúrico, que ele é considerado como ácido destilado, que ele entra de um lado da mão e sai do outro, porque ela tem essa capacidade corrosiva de dissolver a matéria orgânica, certo? As bases também têm muito essas características. Aqui nós temos a questão, a partir dessa ideia precisamos entender, como nós estamos falando de ácidos e bases nesse momento, entender a escala de pH. Olha só, o nosso pH é em torno de 7,4 no sangue. Então, o sangue nosso é um pH chamado pH fisiológico. O leite já é levemente ácido, o tomate 4,2, e nada disso aí ocasiona grandes danos. Mas quando chega no vinagre, os danos já começam a aparecer de maneira bem considerável. Porque o vinagre ele ocasiona danos à mucosa estomacal, assim como o limão também, apesar de que o limão existem outras características que ajudam, na verdade, no equilíbrio ácido e base do organismo, por causa da natureza da substância, certo? Mas vamos pensar em algumas substâncias que são manuseadas no dia a dia.
hidróxido de sódio e potássio, o pH normal dessa substância pura é 13. Então, altamente alcalino. Quando você pega ali o ácido clorídrico, é em torno de 1,1, assim como o ácido sulfúrico 1,2 também. Então, altamente ácido. Então, essas substâncias estão aos extremos da escala de pH, são altamente corrosivas, certo? E nós temos que tomar muito cuidado no seu manuseio. Qualquer contato com a pele do ácido sulfúrico ou clorídrico ou fosfórico pode ocasionar corrosão da pele rapidamente, certo? O manuseio do hidróxido de sódio pela população comum, principalmente na produção de sabão, facilmente retira as impressões digitais devido à sua corrosão, certo? Corrosivos, força versus concentração. Força é o percentual de ionização que ocorre quando um produto é misturado com água, é expresso em como fraco ou forte. Esse aqui, gente, é a questão, se um ácido é forte ou fraco. Quanto maior o percentual de dissociação ou ionização, nós temos aí uma força elevada. No caso do ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, que tem uma ionização do ácido muito grande e uma dissociação da base muito forte. No caso, em relação à concentração, o que acontece? Concentração tem a ver com a quantidade do produto misturado em água, em volume, percentual, ou seja, essa relação massa-volume. Quanto maior a concentração, maior a ação dessa substância, mais corrosiva ela vai ser. É possível ter um ácido fraco em alta concentração, sim, certo? Mas quando a gente trabalha com ácido forte e concentrado, nós estamos trabalhando com uma substância extremamente perigosa. Perigo dos ácidos e bases. Vamos lá. Primeiro, danos ao tecido, inalação do vapor, reatividade, inflamabilidade, instabilidade química e toxicidade. Vamos lá. Dano ao tecido. Qualquer ácido, ele é extremamente corrosivo à matéria orgânica. Porém, as ações vai depender da concentração e também da reatividade, da força desse ácido. O ácido sulfúrico, por exemplo, ele dissolve, ele queima a matéria orgânica facilmente. Então é extremamente oxidante a matéria orgânica, pele, facilmente. Certo? A inalação também desses ácidos pode ocasionar dano às suas vias aéreas. Teve um caso, inclusive, de uma menina que confundiu soda cáustica com açúcar e tomou soda cáustica pensando que era açúcar. Ela perdeu parte do seu sistema digestório, principalmente o esôfago, e sofreu danos irreversíveis ali, certo? Então temos que tomar muito cuidado e por isso estamos aqui vendo essa questão da biossegurança. Então, gente, então nós temos aí as classes. A 9 são o quê? São substâncias de modo geral que não estão dentro dessa perspectiva do 1 ao 8, sendo que o 7 fala de radioativos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas o 9 é substância de um modo geral que tem essas características semelhantes a todos que a gente já mencionou aqui, certo? Quando a gente vai analisar aqui a questão da NR, o que é que ela traz sobre isso, nós temos que pensar o seguinte: a NR, ela traz informações de como devemos manter a rotulagem dos fabricantes, né, que ela até traz em 32.3.1, que os fabricantes têm que manter a rotulagem original dos produtos químicos utilizados. No 32.3.2, todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado. Então vem uma questão da rotulagem padrão dentro do ambiente de trabalho. Então temos aqui um exemplo, né, que o álcool 70 em vase 1 do 10 de 2007, validade 8 do 10 de 2007, aí aqui veio por quem foi, certo? Por Michele Ribeiro. Então, a pessoa que fez esse invase precisa colocar o nome que realizou. Existem vários modelos aqui é só uma ideia. Em uma instituição que eu trabalho, eu utilizo outro modelo de apresentação, certo? De rotulagem.
Outras substâncias relacionadas à questão química, nós temos aí na saúde, os chamados quimioterápicos antineoplásicos. Gente, o que vem a ser essa questão? Porque sabemos que essas substâncias são utilizadas no combate a câncer, principalmente, né? Combate ao câncer. Mas o que vem a ser esses quimioterápicos? Vamos lá. O termo quimioterapia é utilizado para designar tratamento de neoplasias. Denominam-se agentes quimioterápicos antineoplásicos os fármacos usados para o tratamento de neoplasias quando a cirurgia ou a radioterapia não é possível ou ineficaz, e como adjuvantes para cirurgias. Então, gente, olha só. O tratamento de câncer, que nós chamamos da chamada quimioterapia, utiliza essas substâncias e elas podem ocasionar dano ao manuseio, no serviço, no trabalho laboral, certo? Aí vem a questão da NR32, que ela traz informações sobre isso, né? Em destaque em relação ao manuseio desses quimioterápicos, a NR traz lá no item 32.3.9.4.9.1, né? Que diz o seguinte: podemos ter um acidente ambiental ou pessoal. Ambiental, saída do medicamento do envase, seja por derramamento ou por aerodispersóides, sólidos ou líquidos. E o pessoal, quando é gerado por contato ou inalação do medicamento em qualquer das etapas do processo. Preparo, armazenamento ou administração. Então, o acidente, o uso dessas substâncias pelo profissional de saúde no seu trabalho laboral pode ocasionar dano tanto ambiental quanto pessoal. Certo? Então, é necessário seguir todos os rigores de uso dessas substâncias, incluindo aí como até o próprio 9, né? Lá na classe 9. Em caso de acidentes, todo acidente, né, isso aqui traz lá pela NR, o que a gente deve fazer? Todo acidente deverá ser registrado em impresso próprio, né? Em caso de acidente pessoal, remover as roupas imediatamente, lavar com as mãos, água e sabão a pele atingida, e em caso de contato com os olhos, lavar com água ou soro fisiológico, procurar serviço médico imediato. Em caso de acidente ambiental, identificar a área e restringir com compressas absorventes, e a área deverá ser limpa com água e sabão. Então, isolamento dessa região e assim fazer a desinfecção desse local com água, sabão, desinfecção, a limpeza. Desinfecção tá mais para micro-organismos, certo? Então, gente, aqui a gente encerra a questão dos conceitos de riscos químicos. Vou encerrar essa aula agora, para ela não ficar muito longa, né, novamente, porque trabalhar com uma aula muito longa é ruim, e aí até cansa quem está assistindo também. Então, riscos químicos, a gente trabalha até aqui, certinho? Então, até a próxima aula, que é sobre falar dos outros pontos, iniciando com radiações ionizantes. Beleza? Então, grande abraço e não deixe de assistir esse vídeo por completo, dar o seu like e se inscrever no canal para poder receber as notificações. Certinho, gente? Então, como é uma aula normal para vocês, mas está sendo postada na rede do YouTube. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima aula.